Boa noite. Estamos iniciando o nosso Reflexões, procurando enfocar esses diferentes ângulos de nossa caminhada, esses diferentes ângulos de interpretação dos momentos pelos quais passamos. São ângulos diferentes, muita discussão e muita coisa boa para a gente bater papo. Queria agradecer aí já a chegada da Sarinha, dando seu boa noite, o Ronaldo Gomes já dando seu boa noite para nós, e aguardando só aparecer aqui o ícone do Ronaldo para que nós possamos ingressar, porque o convite já foi enviado. Eu envio o convite sempre antes, até de começar a transmissão ao vivo. Eu sempre mando o ícone e está todo o nosso trabalho. Professora Ana Seixas, um grande abraço. Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Ronaldo, era bom você dar uma baixadinha só no seu volume. Deu uma chiada quando você entrou, ó. Tá dando interferência. Interferência boa. Continua dando interferência. É como se estivesse em curto. O ideal é abaixar no telefone, não é no áudio, não. Não, já tá abaixado. O telefone não tem nem... Mas estava dando interferência demais enquanto você estava mexendo aí, direto. Depois, quando eu passar o vídeo, você vai ver a interferência. Bom, vamos lá. Melhorou. Não, agora parou. Agora parou já. Agora já está jóia. Ronaldo, seu boa noite, excelência. Muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos e com a presença de todos vocês aqui, nos oportunizando, que sem vocês nós não somos nada, não basta só nós estarmos aqui na reflexão. É importante essa participação de vocês, porque nos dá ânimo para darmos continuidade. Tenho certeza disso. O trabalho é coletivo, não é individual. Muita paz e gratidão. Sempre. Se fosse individual, bastava um espelho. Não precisava de mais nada. Se fosse para ser individual, bastava um espelho, estava resolvido. Bom, Sarinha Freitas aí disse que havia parado. Voltou, ótimo, Sarinha. Vai dando as informações para nós aí, por favor. E importantíssimo que vocês nos auxiliem com suas informações. Som, qualquer coisa ruim, avisem. É uma honra. Bom, já estamos aí com 5 comentários. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa. Nós temos aqui o Estésio Teixeira Dias, trabalhava aqui no Colégio Leopoldo. E o Estésio está dando uma estática de novo, Ronaldo. Mas deve ser no telefone, não é no áudio, no ouvido, não. Ficou a estática. O Estésio Teixeira Dias trabalhava com a gente e pegava as crianças em casa. E aí, quando ele pegava as crianças em casa, ele chamava muito o nome das crianças pela rua. E o Jorge Alexandre da Silva Pedrosa morava na Rua Bahia. Então ele ficou conhecido como Bahia. Então, um grande abraço ao Jorge Alexandre. Homenagem aí ao Carlos Arnaez, está conosco. A Ana Seixas, Sarinha Freitas. Aí também na curtida e no comentário. Mas vamos lá. Ronaldo, eu já te falei, rapaz, pega aquele fone de ouvido meu que vai acabar tudo isso. Eu tinha esses problemas. A partir do momento que passei a usar esse fone de ouvido com microfone, acabou tudo. A estática aí é grande. E isso é mau contato. É simplesmente mau contato.
no encaixe. Simplesmente isso. É só você desconectar que você vê, vai cessar na hora. Muito bem. Hoje nós teríamos que dar a homenagem. Perfeito. Cessou tudo. Parou completamente a interferência, Excelência. Então fica melhor assim. Fica muito melhor. O professor Nilton Gonçalves de Barros é o nosso homenageado de hoje. Por que que o professor Nilton Gonçalves de Barros é o nosso homenageado de hoje? O professor Nilton nasce em Cachoeira Paulista em 1915. Em 1915, lá nasce o professor Nilton Gonçalves de Barros. Filho, Geraldo não chegou ainda, Geraldo. Pelo menos não curtiu, mas você está aí conosco, eu já vi o seu rosto. O meu pai é filho de um ferroviário. É um ferroviário que chega a chefe de estação. É o meu avô, Alberto Gonçalves de Barros. E ele participa no trabalho da ferrovia em vários locais, viu, Geraldo? Ele trabalha em Vassouras, trabalha em Barra do Piraí, trabalha em Barra Mansa, trabalha em Valença. E no final da sua vida ele consegue ficar estável trabalhando em Cachoeira Paulista. A família da esposa dele, da mãe do meu pai, Eufrosina Prado de Barros, é toda de ferroviários. Então todos eles trabalham para a ferrovia. Você veja, Geraldo, como é que a ferrovia é quem traça o mapa da ocupação brasileira, da ocupação territorial brasileira. E talvez por isso o nosso Pedro II tenha conseguido ser um imperador tão integrado no Brasil inteiro, graças à nossa rodovia. Vai aparecer ao contrário para vocês, mas eu separei até um exemplar aqui da nossa revista História, em que ela nos diz de forma clara as ferrovias, desenvolvimento e morte, do charme ao pesadelo. A ferrovia chega ao Brasil prometendo tudo e a população aprende a se transportar pela ferrovia. E essa ferrovia depois começa a sofrer o boicote do pneu. A turma do petróleo começa a cair no boicote da ferrovia. Você que não conhece muito bem o ramo, o Geraldo eu sei que conhece. As locomotivas, elas eram alimentadas pelo carvão mineral, não era pelo carvão vegetal. Então, às vezes, a turma achava que a ferrovia, ela no início, aquelas primeiras ferrovias que pareciam um ferro de passar roupa, por isso o ferro é apelidado de machambomba. Machambomba é aquela locomotiva com aquele bico para frente. Por isso o ferro de passar roupa, carvão, é machambomba. Aquelas locomotivas foram alimentadas a carvão vegetal. Mas depois o carvão mineral disparou e ficou alimentando as ferrovias. O meu tio Zequinha, que dá nome à praça de Cachoeira Paulista, Praça José Rodrigues do Prado. Se alguém aí for visitar lá a Canção Nova, for ali em Cachoeira Paulista, quando vocês descem da Dutra, a rua principal acaba em uma praça. O nome daquela praça é Praça José Rodrigues, Prefeito José Rodrigues do Prado. E o tio Zequinha, ele consegue desenvolver uma grelha para queimar o carvão vegetal nas locomotivas que vinham da Europa. O Geraldo mandou aqui carvão de coque. É isso, Geraldo?
Obrigado aí, vamos embora. Vai ajudando, Geraldo. Carvão de coque, é isso que parece que é o que eu li aqui. Carvão de coque, isso mesmo. Obrigado, Kiko. Recôncavo Fluminense, rico em sua história. Obrigado, Kiko Estrada. Renan Traquinas está aí firme e forte. Um abração, Renan. Jean Laranja. Obrigado, Jean, por estar conosco. Aí o Geraldo já corrigiu ali. De coque, exatamente. Esse meu tio Zequinha, Geraldo, ele desenvolve uma grelha para queimar o carvão vegetal que deixava uma resina. E ele desenvolve por quê? Na Segunda Guerra Mundial, gente, a questão do petróleo ficou complicada. E vocês, quando olharem os carros na Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40, 41, 42, 43, vocês vão ver que o carro tem uma espécie de um bujão de gás enorme na carroceria. Busquem as fotos que vocês vão encontrar na internet. Aquilo ali é o que era o gasogênio. Nós não somos dessa época. Ronaldo não é, Geraldo não é, eu não sou. Mas o pessoal aí dos 90 e poucos anos, eles pegaram o gasogênio, que foi um meio que o Brasil, a América, encontrou para poder continuar com o carro rodando. Porque aí viu-se naquele momento a nossa dependência do petróleo. Nós ficamos reféns do petróleo. Isso na Segunda Guerra Mundial. Então, as locomotivas começam a trabalhar com o carvão mineral, não com carvão de coque, como eu aprendi agora com o Geraldo. Geraldo me deu essa aula agora, obrigado, Geraldo. O transporte brasileiro fica muito assentado nas ferrovias. E as famílias também. E a renda familiar também é assentada nas ferrovias. Vocês observem só, vocês vão daqui a São Paulo, refaçam o caminho do imperador Dom Pedro, não imperador ainda, príncipe regente Dom Pedro, daqui a São Paulo. Vejam o tempo que Dom Pedro demora para chegar a São Paulo. Ora a cavalo, quando a estrada era plana, ora quando era subida em lombo de burro, que era o melhor transporte. E vejam depois, quando a ferrovia chegou, que sucesso que foi, gente. Quer dizer, você podia marcar compromissos no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade que não valoriza a sua história. Nós, brasileiros, temos mania de dar pitaco e não valorizar a história. Isso aí. Olha lá. Geraldo nos lembra aqui que nós tivemos, inclusive, litorinas adaptadas com as botijas de gás. A litorina antiga, não uma moderna. Porque o gás ele chegou mais recente para nós. O Kiko nos lembra que o gasogênio é um equipamento que produz gás combustível para alimentar motores de combustão interna. Converte matérias-primas sólidas e líquidas em gás. Retirou da Wikipédia. Só que é um negócio altamente inconveniente, Kiko. É um trambolho, rapaz, aceso que você carrega lá atrás do carro. Se tiver uma foto aí, depois quiser publicar para a gente, você vai ver que trambolho que é o gasogênio. Lá atrás do carro, desequilibra o carro, é pesado, é um trambolho. Mas muito bem, esse período, o Brasil sofre, e sofre muito. E Hitler bombardeia nossos navios que fazem navegação de cabotagem, navegação de litoral. Por isso nós não gostamos, não simpatizamos com regimes de extremas, sejam extremas à direita ou seja extrema à esquerda. A extrema é a extrema, não serve em lugar nenhum do mundo. A máxima latina é
in medius virtus, no meio a virtude, no equilíbrio a virtude, tá? Então a extrema é problemática. E Hitler bombardeia nossos navios. E o nosso Getúlio Vargas, ele demora a dar uma resposta de imediato a Hitler. E nossos comandantes de navio, não é navio de guerra não, gente, navio que levava comida, que transportava alimentação. Na cabeça do Hitler, aquilo ali era logística para os aliados, não tinha nada a ver com isso. Era o nosso transporte de litoral normal, que o Brasil fazia naquela época. Muito bem, nesse período cresce o professor Leopoldo. Nesse período, professor Newton, perdoe, professor Leopoldo já era de mais idade. E o professor Newton vem para o Rio de Janeiro com o primo dele, o Darwin Aimoré do Prado. Já falei com vocês que eu tinha um primo em São Paulo, um tio que só botava nome indígena nos filhos. Assi Tamoio do Prado, Darwin Aimoré do Prado, José Índio do Brasil do Prado. Essas coisas que aconteciam muito, né, antigamente, essa valorização do índio no Brasil. E o meu pai vem para o Rio de Janeiro muito cedo e vem ser engenheiro pela Universidade do Brasil. Então ele passa num concurso apertado, difícil, e entra como engenheiro na Universidade do Brasil e já é estagiário nas oficinas do engenho de dentro, que o Geraldo deve ter conhecido. Eu já falei isso, vou falar de novo, era um passeio obrigatório que eu fazia com meus alunos. Lá estavam as principais composições brasileiras. Lá estava, por exemplo, a Baronesa, que é a primeira locomotiva brasileira que o Barão de Mauá trouxe com seus carros especiais. Lá estava o vagão em que Getúlio Vargas recepcionou o rei Alberto. E tudo isso eu nem sei onde está. Se o Geraldo puder me ajudar, eu agradeço. Tem uma turma boa aí na internet, a turma da Associação Ferroviária, Associação Fluminense do Patrimônio Ferroviário, Associação Brasileira do Patrimônio Ferroviário, a turma do Trilhos do Rio, que é sensacional. Outro dia eles levantaram o ramal aqui de Nova Iguaçu, de Carlos Sampaio até Santa Cruz. Eu fiz o programa de rádio lá, o Luiz Antunes perguntou se eu tinha foto da estação de Miguel Couto, e eu lamentavelmente disse a ele que não tenho, porque a estação de Miguel Couto era estação do Retiro, e eu não tenho fotos e estou procurando fotos aí. Se alguém do meio ferroviário encontrar e puder mandar, agradeceria muito. Não tem nenhuma, eu só tenho foto de Vila de Cava, tá? O Geraldo nos ajuda mais aqui dizendo o seguinte: o carvão vegetal era produzido nas fornalhas das máquinas através da lenha, principalmente o eucalipto verde, na época da guerra. Meu falecido pai trabalhou nessa época. É exatamente a resina do eucalipto é que ficava nas grelhas. Teve que se fazer uma montagem especial, exatamente por isso, Geraldo. Muito obrigado por mais esse à parte. Gente, por favor, tá? Isso aqui é assim mesmo, é lá e cá, é lá e cá, é lá e cá. É assim que o aprendizado caminha. Bom, o Kiko Estrada, lá de Caxias, disse que vai procurar foto para nós. Se vocês puderem procurar em colégioleopoldo.org.br, vocês vão ter uma biografia belíssima do professor Leopoldo, do professor Newton. O professor Leopoldo deve estar assistindo aí junto à palestra. O professor Newton tem lá toda a biografia dele. Mas eu queria fazer essa ressalva. Ele sai engenheiro e depois resolve se formar no magistério. E todo mundo pensou que ele ia procurar matemática.
e ele procura exatamente História. E se diploma em História. Ato contínuo, presta concurso para o Pedro II e passa a lecionar no Pedro II. Ele já era funcionário da rede ferroviária, passa a trabalhar no Colégio Central do Brasil do Meier e passa a trabalhar também no Colégio Pedro II. Pronto. Jovem, novinho, já com trabalho pronto. Mas ele precisa trabalhar. E o trabalho não era fácil também. Mas aí nossos amigos procuram o professor Leopoldo, vendo se o professor Leopoldo podia dar uma vaga no Colégio Leopoldo. O Alberto de Barros, pai dele, é amigo do Leopoldo. E ele chega aqui novinho, em 1933, e aí conhece minha mãe, começam a namorar, e em 1939 já estavam casados. Então é um negócio assim muito rápido. Vem para Nova Iguaçu e casa-se aqui. Muito bem. Ele estuda no Colégio Salesiano Dom Bosco de Lorena. Ele costuma dizer que Dom Bosco é um dos melhores exemplares da educação internacional. Ele ama os ensinamentos pedagógicos de Dom Bosco, principalmente porque ele estuda no Colégio Salesiano de Lorena. E Dom Bosco passa a ser para ele uma citação oficial. Ele é colega de turma do Jânio da Silva Quadros, que viria a ser presidente da República. Ele estuda com Jânio no Colégio Salesiano. E ele brincava muito que o Jânio não era muito bom aluno. E costumava dizer o seguinte: não é porque você é bom aluno que você vai ter um grande sucesso na sua vida. Ele estabelecia muito esses parâmetros. O professor gosta muito daquele aluno que faz todos os deveres, que cumpre todas as obrigações, que faz tudo direitinho, com aquele caderninho todo bonitinho. O professor tende a entender que esse é o modelo de aluno que vai produzir no mundo. E a prática não nos mostra isso. A prática nos mostra que muitas vezes o aluno que é colocado como aluno problemático é aquele que se destaca na vida. Vide, por exemplo, Thomas Alva Edison. É um exemplo típico. A ponto dos pais dizerem para o filho, para a mãe, que aquela criança não se desenvolveria, que era perda de tempo colocá-lo na escola. Falar isso para a mãe de Thomas Alva Edison é dose. E a mãe não acredita no professor, no diretor que diz isso, trabalha o filho e não precisa nem dizer quem é Thomas Alva Edison para o mundo. Então essa ideia de você, pai, que gosta muito, que se coloque, meu filho tem que tirar nota 10, tem limite, filho meu tem que tirar 9. Cuidado, pai. Ou de repente você está estabelecendo limites errados para o seu filho. Por que você não gasta um tempinho discutindo com ele, vendo se ele está assimilando a matéria? O 9 e o 10 representam o quê? Uma simples nota. E não representa qualidade. Quantos brasileiros vocês têm aí que passaram em concursos exigidíssimos, se exige muito nesses concursos, e terminaram presos, foram corruptos? Por favor, gente, uma coisa nada tem a ver com a outra. Educação é muito mais complexa. Não é a questão da notinha do 7, 8, 9, 10. Isso aí é porque o sistema exige que você avalie. Pode avaliar com bom, pode avaliar com muito bom, pode avaliar com nota, isso aí altamente variável, mas o que importa é que a criança esteja caminhando. E o professor Newton estava caminhando.
Ele alfabetiza-se em Valença, porque o pai estava lá em Valença, faz o primário em Barra do Piraí, Rio de Janeiro e Cachoeira Paulista, e em Cachoeira que ele vai tocar o barco dele, e pegando o trem de Cachoeira para Lorena. O trem já está na vida deles, firme e forte. Muito bem, ele chega a Nova Iguaçu, e quem o recomenda é nada mais, nada menos, que é o Manuel Quintão. Manuel Quintão era outro amigo do professor Leopoldo, mais uma referência. E o Quintão é um personagem aí discutidíssimo, autor de Cinzas do Meu Cinzeiro e de um linguajar altamente rebuscado, que era muito comum à época, um linguajar muito rebuscado para você ser escritor, e o Leopoldo recebe a indicação do Quintão. E ele vem para cá. Eu estou aqui acompanhando a biografia pela página da escola, para que a gente não esqueça. Muito bem, a Leila Marina, a professora Leila Marina, professora de História, está assistindo. E eu gostaria de lembrar que eu estive presente. Ela fala aqui, desculpe. Boa noite. Tive a honra da prece do meu casamento ser realizada pelo saudoso professor Nilton Gonçalves de Barros. Eterna gratidão. E eu tive o privilégio de estar presente. A prece foi na casa dela, no terraço da casa da professora Leila Marina, e é o meu pai que profere a prece. Momento inesquecível para mim, tá, Leila? E a sua lembrança está aí também. E a Sheila já havia comentado anteriormente também. Antes do programa, ela havia colocado lá. Ele fez a prece do casamento da minha irmã. Ambas são marinas. A mãe é Marina. Então, Sheila Marina e Leila Marina. Muito bem. O professor Nilton é criado nesse ambiente literário e chega no Rio de Janeiro e se filia também à Associação Brasileira de Imprensa. Eu tive a oportunidade de ir com ele a muitas reuniões ali no Salão Herbert Moses, na Araújo, Porto Alegre, no centro do Rio de Janeiro. A Associação Brasileira de Imprensa foi fechada, no período militar o pau quebrou, foi invadida. É que a grande turma que vive nos seus castelos não tem noção de como o pau quebra na rua. Tive o privilégio de conviver com meu pai em alguns desses momentos. A ABI ficou um lugar, Ronaldo, que a gente não podia nem frequentar. É complicadíssimo você discutir certos problemas com alguém que não tem a menor visão disso, não participou. Outro dia me mandaram aqui uma mensagem que eu achei belíssima. Só não tem cicatrizes aquele que não combateu. Quem não combateu não tem cicatrizes. Está limpinho. Não, você não precisa falar nada, porque você não fez nada. Eu já acho que eu já disse isso para você, isso é do Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o fio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então nosso Francisco Otaviano nos dá essa pérola inesquecível. É espectro de homem. Não, mas eu não sei o que, eu não sei... É um espectro. A vida possui sofrimento, possui dificuldade. A vida é isso aí, faz parte dela. Não é um mar maravilhoso, sereno, não é um mar de almirante, nem um céu de brigadeiro. Realmente a vida é difícil. E nós estamos aí lutando sempre. Muito bem, o Kiko avisa que mandou 2 fotos para o meu Messenger.
e de 2 carros movidos a gasogênio. Obrigado, Kiko. Depois vou anexar a turma aí, as fotos. E você pode anexar também no próprio comentário que você está fazendo da nossa transmissão ao vivo, que não tem problema, todo mundo vai ver. Grande Marcelo Tupinambá, aí, eu falando dos indígenas, meu querido amigo Marcelo Araújo, Marcelo Tupinambá, dando boa noite a todos os amigos, e disse que hoje não podia perder, é muito importante. Obrigado, Marcelo, pelo seu carinho com o meu querido progenitor, o professor Newton. Muito bem. O seu Newton era meio bicho carpinteiro igual o Leopoldo. E eu vou comentar aqui para vocês alguma coisa que a gente tem que comentar. Todo mundo que se destaca cria ciúme. Tá, o Kiko está lá fazendo um trabalho em Caxias. Eu tenho certeza que a ciumada já começa a dominar a turma em volta. O jesuíno, a turma já começa a ficar com ciúme. Então, à medida que você trabalha, você cria o ciúme em volta. O meu pai tinha um ciúme muito grande do professor Leopoldo. Porque o professor Leopoldo era o cara que onde chegava, ele estava muito bem. E o professor Newton carregava ali uma dorzinha de cotovelo por conta disso. Normal. Sada Milton, meus respeitos, Sada. Mandei lá pelo Facebook os meus sentimentos pelo tchau ao Saad Milton. Um grande abraço a essa turma, essa família Milton que é maravilhosa e que eu gosto tanto. Que Jesus os abençoe, Sada. Tá ok? Obrigado por estar aqui conosco. Muito bem. O professor Newton vai para a ABI e a partir daí ele começa a ser o cara com destaque. Ele é espírita e o Jornal dos Esportes abre um espaço para ele, especificamente, escrever no Jornal dos Esportes. Esse caderno é o Caderno Azul, é o Mundo Azul do Jornal dos Esportes. E o professor Newton escreve muito tempo no Mundo Azul do Jornal dos Esportes. Aqui em Nova Iguaçu ele escreve a coluna Educação e História em vários jornais da região. Mas aquele mais se fixa é no Correio da Lavoura. E a escrita, gente, é um negócio muito bom. Você faz um artigo, é ruim, você faz outro, é ruim, você faz outro, é ruim, daqui a pouco você faz um, é mais ou menos. Daqui a pouco você começa a escrever por esporte, por reflexo. É prática. É igual ler, é igual falar. É prática, tem que fazer. É igual jogar futebol, é igual jogar basquete. Você tem que praticar. E a escrita, o professor Newton cai dentro e vira um escritor de mãos cheias. O primeiro livro dele, ele gosta muito de falar sempre em temas que passem pela religiosidade. E o primeiro livro dele vem pela editora Pongete. O Pongete também é um escritor no Rio de Janeiro, é um homem das letras, só que ele não ganha asas. Há uma música que até brinca com ele num sentido pejorativo. O Juca Chaves faz uma música que quem nasce para Pongete nunca chega a Pitigrile. É até aquelas brincadeiras maldosas do Juca Chaves. Mas o Henrique Pongete publica o primeiro livro do professor Leopoldo, do professor Newton, que é o primeiro A Trave de Teus Olhos. Para quem não se lembra, é a passagem que Jesus adverte que você está se preocupando com o argueiro que está no olho do seu semelhante e você tem que tomar cuidado e observar primeiro a trave que está nos seus olhos. Ora, o que é a trave? A trave é uma figura de construção semelhante à viga. Não é a trave do futebol, não. Não é a trave
em cima da moldura do gol, não. A trave é aquela peça que trava as duas paredes. É a trave. Normalmente uma peça de madeira grande e larga. Então, o primeiro livro do Leopoldo é o primeiro a trave dos seus olhos. Quer dizer, vamos nos preocupar primeiro com a trave dos meus olhos do que com o argueiro no olho do meu semelhante. O segundo livro dele é o Olhai as Aves do Céu. E os livros dele ele começa a dedicar ao grupo da Fraternidade Irmã Sheila. E ele edita, antes disso também, O Manso como as Pombas. Que eu estou olhando aqui, eu acho que não está na biografia dele, já vou ter que procurar para colocar. Muito bem, Manso como as Pombas realmente não está aqui. Aqui eu já entrei na coleção que ele faz e dedica toda a venda ao grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Elizabeth Salgado, obrigado por estar assistindo. A Sada Milton, grata, não tem motivo nenhum de agradecer nada, Sada. Vocês são importantíssimos na nossa vida. Uma alegria muito grande. E vou dizer um dado que você nem sabe. Nas festas de Santo Antônio, no Carnaval de Nova Iguaçu, eu admirava muito aquela sacada que vocês ficavam ali na Marechal Floriano Peixoto, que dava para vocês verem o carnaval todo. Inclusive sua mãe ficava firme lá na sacada olhando a festa de Santo Antônio e o carnaval. Interessantíssimas essas lembranças que a gente tem da infância. Não é, Sada? Um grande abraço, menina. Bom, aí o professor Newton edita. Vamos ler aqui o que diz o nosso Luiz Azeredo. Participou da criação da Arcádia Iguaçuana de Letras. A contribuição cultural da história de Nova Iguaçu, o maior e mais belo movimento cultural que se concretizou na nossa região, sem dúvida, com a realização de solenidades esplêndidas de posse da maioria dos árcades, que exaltaram na ocasião vultos importantes de nossa história. Newton Gonçalves de Barros ocupou a cadeira número 7, no dia 13 de setembro de 59. Leopoldo Machado tomou posse na cadeira número 1, no ano de 1956, e o Newton de Barros ocupa no dia 13 de setembro, que é o seu aniversário, de 1959. Noite de gala, em que o mestre enalteceu a figura imortal de Frei Sampaio. Quem assistiu à posse não se esquece jamais, pois vibrou de entusiasmo não só pela elegância, discernimento e esmero do ocupante da cadeira, senão ainda pelo conhecimento aprofundado da vida e obra do patrono, uma das grandes glórias da terra iguaçuana. Então a tese do professor Newton, na Arcádia Iguaçuana de Letras, a Arcádia nesse período não pegava mais Nilópolis, São João e Caxias, que já haviam se emancipado no governo Getúlio. Nesse período, todo o restante pertencia ainda a Nova Iguaçu. Queimado, Japeri, Belfor Roxo, todo Mesquita, todo o restante ainda pertencia à cidade de Nova Iguaçu. Isso aí é um outro assunto. Nova Iguaçu sofreu um esquartejamento político. Nova Iguaçu fazia frente à capital, que era o Rio de Janeiro. E para que não ficasse muito grande e incomodasse muito, o município foi esquartejado. E criou-se um monte de prefeituras sem nenhuma expressão e perdeu-se força no Estado. Tá, mas isso é uma outra discussão quando a gente falar desses aspectos mais para frente. Mas hoje o papo é o professor Newton Gonçalves de Barros. Aí o nosso professor publica um Fluminense, também patriarca da independência. Fluminense, você já sabe, eu cito sempre, vem de flumens, rios. Então nós somos fluminenses porque nós nascemos na região repleta de rios. Essa região era chamada de Aguaçu. Tá. Aguaçu
para vocês verem a quantidade de água que essa região sempre teve. E eu participei desse trabalho com o professor Newton, inclusive nas pesquisas de campo. E ele coloca aqui separata dos anais do primeiro Congresso de História Fluminense, realizado em Petrópolis em 1963. Então, olhem só o meu privilégio. Eu participei da posse do professor Leopoldo, participei das pesquisas do professor Leopoldo, do professor Newton, participei das pesquisas de campo, do patriarca também fluminense, também da região, e pude ter esse privilégio. Gente, isso é um aprendizado que você com 12, 13, 14 anos, você não esquece nunca mais na sua vida. Eu aqui na posse do professor Newton, eu tinha 10 anos. Você não esquece nunca mais desse tipo de trabalho. Essa publicação de 63 eu vi, ajudei a bater a máquina e tudo, e o professor Newton faz essa beleza de trabalho sobre o Frei Francisco José de Santa Teresa de Jesus Sampaio, que é o redator, falo sempre isso, mas isso chama-se em pedagogia fixação do aprendizado. Ele é o redator, é o maçom, redator do manifesto do Dia do Fico. Para a turma aí que diz que não tinha maçonaria, não tinha isso, não tinha aquilo, quem redige o manifesto do Dia do Fico é Frei Sampaio. Muito bem. Mais à frente, eu deixei uma posse ele na Assembleia, e quem está tomando posse é o Luiz Azeredo, que é outra discussão que nós temos que fazer na nossa terra. Ah, porque o negro aqui, o negro não sei o que, o negro não sei o que lá. Bom, eu vivi, a Sada está aí, a Sarinha. Nós vivemos aqui em Nova Iguaçu sem essa discriminação. Tá? Professor negro, professor louro, isso aí para nós é indiferente. Atleta negro, Jornal Correio da Lavoura, 103 anos de existência. 103 anos de existência, tá aí firme e forte, só tinha negro. Esporte Clube Iguaçu foi criado só por negros. Então, eu não entro nessa discussão, tá? Vocês me perdoem, eu não entro. Aqui essa foto apresenta o Luiz Azeredo, negro, participando da Arcade. Não era o único negro, não. Ibicuí Tinoco de Magalhães também. Cial Brito, que dá nome à biblioteca, que o Jerônimo é que denominou a Biblioteca Iguaçuana de Cial Brito. Eu não vejo dessa forma, mas cada um defende seus interesses. Bom, o professor Newton gosta tanto da independência, rapaz, 23/17, Deus me livre. Ele gosta tanto da independência que ele escreve uma peça, Soror Joana Angélica de Jesus. Soror Joana Angélica de Jesus morre ao lado do cônego, irmão do Visconde de Cairu. Ele é pároco e está ao lado dela quando as tropas portuguesas invadem o convento da Lapa, na Bahia. E ela coloca-se à porta do convento, porque o convento era um convento de isolamento. As irmãs viviam em isolamento total. Eu lá estive com meu pai visitando. A gente conversava e colocava o que queria colocar por meio de uma roda de madeira, que a gente não via quem estava do outro lado. E o convento de clausura, que seria o nome técnico, da Lapa, é invadido pelas tropas portuguesas. Outro dia eu vi a internet aí, estava um indivíduo dizendo que a independência não teve guerra, que a independência não teve não sei o quê, que as tropas portuguesas prontamente saíram do Brasil. Gente, vocês, por favor, tá? Ou coloquem lá um negativo, ou deletem. Porque hoje vocês têm que tomar cuidado, viu, Kiko?
com a pós-verdade, Kiko. A pós-verdade é o cara que não sabe de nada, entra na conversa e começa a dar palpite. Outro dia eu estava numa reunião política, o indivíduo está dizendo que em Nova Iguaçu os partidos, as nominatas tinham que se unir para poder fazer legenda. Aí eu perguntei para ele, você já viu quantas cadeiras Nova Iguaçu tem? Nova Iguaçu conseguiu inverter o processo democrático. Ela trouxe as cadeiras para 11. A legenda vai ficar em torno de 33 mil. Ninguém vai fazer 33 mil votos aqui. O que vai acontecer? Na nova legislação vão entrar os vereadores mais votados. Então não interessa partido mais. Nova Iguaçu conseguiu tirar a finalidade do partido. Não pode fazer coligação proporcional. E são 11 cadeiras. Você divide aí 400 mil votos, 350 mil votos por 11. Vocês vão ver que é uma legenda que não vai acontecer, tá? Aí ele, mas... Eu falei, não tem mais, meu amigo. Não tem. Esse seu discurso servia para a última eleição de vereador. Para essa não serve mais. Quer dizer, o conhecer é uma dinâmica completa. Todo dia tem uma informação nova. O Rio de Janeiro foi começar as aulas, esqueceu lá do decreto que foi bloqueado pelo Tribunal de Justiça. Não, a Justiça do Trabalho liberou, mas havia uma proibição do Tribunal de Justiça em vigor. Quer dizer, as pessoas não se informam e vão assoberbadamente tirando suas conclusões. Não dá para ser assim não, gente. Vai pisando macio. É um pé de cada vez. Os dois fica complicado. Tem uma piada do nosso Mané Garrincha. Ele estava sendo examinado lá pelo Lídio Toledo. E Lídio Toledo novinho falou, você chuta com as duas, né? Ele falou, não, eu chuto com uma de cada vez. Se eu chutar com as duas, eu caio. Eu não chuto com as duas, eu chuto com uma de cada vez. Se eu chutar com as duas, eu caio. Quer dizer, a interpretação do texto tem que ser fundamental. Tem que escutar e interpretar. O Kiko está informando que Caxias tem 29 cadeiras. Quer dizer, Caxias tem um pouquinho a mais de eleitores que Nova Iguaçu, tem 29 cadeiras. Nova Iguaçu tem um pouquinho menos de habitantes, perdoe, e tem menos cadeiras. Fale, Ronaldo, desculpe. É só uma... Não sei, não precisa ser hoje, mas eu fico pensando no aspecto dos profissionais, como Geraldo, e muitos que ficaram sem a profissão. Ou seja, perderam todo o seu trabalho porque amavam aquilo que fazia e sem medo de errar de uma maneira brusca, porque a coisa foi simplesmente acabar, eliminar. E esses profissionais, eu fico imaginando que fim levou esses profissionais. Eu já falei aqui várias vezes, eu continuo defendendo as ferrovias. É uma latinha pequenininha, amiga, Geraldo, mas vou continuar batendo. Porque nós temos que olhar a ferrovia como solução. No mundo inteiro ela é solução. França e Inglaterra chegaram a estabelecer um túnel para passar um trem. Quer dizer, você enxerga na frente. E nós vamos continuar com essa visão retrógrada? Saímos do trem para o mototáxi, transportávamos milhões e agora você transporta um? Isso não tem lógica, gente. Isso é total despropósito. Nós temos que discutir, sim, temos que bater lata, sim. Não sou contra a empresa de ônibus, não, gente. Cabe todo mundo. Junta a empresa de ônibus e administra a ferrovia. Tem lugar para todo mundo, gente. Não precisa ficar com aquele feudo que não chega a lugar nenhum. Essa crise
trouxe para nós a demissão em massa dos rodoviários. O Kiko deve estar vivendo isso lá em Caxias. Demissão em massa de rodoviários. Rodoviário vai para a rua e a empresa não depositou FGTS, aí não paga, vai brigar 3, 4, 5, 6 anos. A justiça não pode mais penhorar o patrimônio para pagamento, antecipadamente, que antigamente penhorava. Quer dizer, você mudou uma situação e a população está vivendo aí uma dificuldade muito grande. E volto a dizer, não jogo culpa em ninguém, não jogo culpa no político, não jogo culpa em ninguém. Eu jogo culpa na gente que não vai à luta, não discute e não faz. Isso que eu estou fazendo aqui é a minha contribuição. Isso que o Ronaldo está fazendo aqui é a contribuição dele. Agora, você ficar na esquina, no bar da esquina, falando mal do João, do José, não resolve nada, gente. Dê soluções. Que é o que o Brasil está precisando, de gente que abra os olhos, para que a população não caia em tentações. É isso aí. Como nos preveniu Jesus. Não, mas fulano vai resolver o problema da segurança, Beltrano vai... Gente, quem vai resolver esses problemas todos somos nós. Tira o cavalo da chuva. Vocês vejam só, um número pequeno de pessoas foi às ruas ontem para pedir a volta às aulas. Aqui no Colégio Leopoldo, a maioria dos pais não deseja que seus filhos voltem. Olha que situação complexa. Aí o professor está dando aula, vai dar aula com fone ou vai dar aula sem fone? O presencial pergunta, ele responde e explica. O que está em casa, às vezes, ele nem escuta a pergunta, porque o professor tem que olhar o todo, ele vai olhar para uma telinha desse tamanho na frente dele para ver quem levantou a mão. São 20, 25, 30, é complicadíssimo isso, gente. É que quem fala não conhece educação. Aí fica dando palpite no assunto que não tem conhecimento. É a e um pós-verdade. agravante também, Paulinho, e outro agravante. O diretor abre suas portas, os professores vão e os alunos. Um ou dois vai que tem o Covid e vem a desencarnar. Como é que fica? Culpa da escola. A criança fica 4 horas na escola, ou 5, e fica 20 em casa. Se ela pegar piolho, foi na escola. Isso eu estou acostumado. É isso aí. Isso eu estou acostumado, Ronaldo. É isso aí. Esse exemplo do piolho é emblemático. A criança passa 4 horas na escola, 20 em casa. Se ela pegar piolho, pegou na escola. Quer dizer, se tiver Covid, pegou na escola. Mas foi depois das férias, mas foi na escola. Mas foi na escola. Não tem jeito. Então, complicadíssimo isso aí. Eu não vou me ater a isso, porque eu também não estou interessado em voltar correndo às aulas. Toca o barco, vamos em frente, sem problemas. Meus amigos, são 23 horas e 27 minutos e eu cheguei aqui mais ou menos na metade da biografia do seu Newton. Vocês me perdoem, eu vou voltar no assunto amanhã. Porque essa questão da peça de Sora Joana Angélica de Jesus, como é que ele via, à medida que a gente fala do professor Newton, a gente fala da história, e quando você dá uma imagem para alguém, você faz uma fixação de aprendizado maravilhosa. Uma imagem vale muito mais que 1000 palavras. Então você vai gravando, e o que é a nossa finalidade? É despertar o nosso amor à pátria, conhecer a história da nossa pátria, da nossa região. A turma lá de Caxias, outro dia, eu publiquei, não sei se o Kiko e o Jesuíno viram, mas eu publiquei lá um vídeo que fala dos horrores de Magé. Eu não toquei aqui ainda, mas vou tocar. Eu fotografei as placas todas, porque na segunda revolta da Armada, o governo de Marechal Floriano matou mulher e criança a dar com pau em Magé. Tá? Tanto que há um trecho da história do município de Magé
que é chamada de Os Horrores de Magé. Nossa. E que a turma não tem conhecimento. Porque ela está no cantinho ali do Recôncavo Fluminense, está do lado de Caxias, está entre Caxias, Guapimirim, São Gonçalo e tal. Então a turma não se dedica muito a Magé, só na questão lá do Barão de Mauá, da Praia de Mauá, que está em Magé. Então esses assuntos tem que ter alguém que comente com vocês e coloque, para que a gente discuta e cresça o nosso aprendizado. Bom, eu vou parar aqui na Sora Joana Angélica de Jesus. Aí eu vou falar no Teatro Experimental Itália Fausta de Nova Iguaçu. Vamos trabalhar o grupo de trabalho que ele faz em Nova Iguaçu, a criação do Grupo Sheila. Enfim, o professor Newton é um espírito altamente irrequieto. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que criar, ele tem que dar palestra, ele tem que trazer palestrante. E obrigado, porque eu lucrei muito. Eu era o cara que acompanhava meu pai para onde ele ia. Isso me enriqueceu demais, Ronaldo. É um aprendizado, você novo ainda, que você não esquece nunca mais. Com certeza. Cola com teu tio, cola com teu pai. Vocês que estão me escutando aí hoje, estão aí com 16, com 18, 15, colhem com os mais velhos. Você quer aprender a jogar futebol, tem que aprender com craque. Você não vai aprender com um cara que joga menos. Quer aprender com matemática, você não vai aprender com um cara que sabe menos que você. Esse entendimento o jovem já tem que ter. A Jean Laranja está aí nos escutando, o Carlos Arnaez também, o pai e a mãe da Carol. A Carol outro dia deu uma aula para nós sobre iluminismo, ficou um negócio de louco. E, tecnicamente, é uma criança. Aí o cara, não, isso aí não pode, está exigindo muito da criança, ela não tem condições, ela não tem condição, você que não tem condição. A condição da criança, nós não podemos avaliar. Não existe idade para a criança aprender a ler. Eu tenho um neto que aprendeu a ler antes de ir para a escola. E o outro demorou para chuchu. Quer dizer, não tem um parâmetro específico para você traçar. Cada alma é uma alma diferenciada, com idade diferenciada. Não é, Ronaldo? E a gente não pode ficar aí com... Não, é o ideal que faça... Eu morro de rir, tem uns programas pedagógicos aí no rádio, a gente morre de rir. A pessoa generaliza... Dá vontade de rir com aquela generalidade que ali é colocada. Tá ok? Mas isso aí vai ficar para a próxima, porque agora o grande Ronaldo vai se despedir de vocês, porque o meu horário já estourou. Eu hoje, como todos os dias, nós estamos no setembro que fala dos suicidas, e o momento da reflexão é ímpar para isso. Setembro verde, setembro azul, outubro, não importa. Rosa, o importante é que isso é todos os dias. Nós devemos fazer uma reflexão, e eu peço a todos que nos escutem, esse cara, não precisa acreditar nele ou aceitar. Ele está sempre de braços abertos a te escutar. A depressão é silenciosa, muito silenciosa. Procure alguém para falar, não que você queira ouvir, mas para falar, desabafar. Não deixe que a depressão tome tanta conta de você. Mas esse cara, que é Jesus, ele deixou isso ímpar para todos nós. E que independe de você acreditar, aceitar, de ter religião, não ter religião, não importa. Ele está sempre de braços abertos. E ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo do egoísmo. Bata, a porta se abrirá. Busque. Isso não é à toa, ele não falou isso à toa, tem a sua razão de ser. Mantenha a sua fé aonde você estiver.
Se estiver sozinho, com depressão, busque alguém. Busque um amigo, uma palavra amiga. Então eu deixo para vocês essa mensagem de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Ele está de portas abertas, sempre a te ouvir. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho e por nos oportunizarmos de estar juntos. Muito bem, então amanhã a gente faz a homenagem ao professor Newton Gonçalves de Barros II. E que não se esqueçam que a gente fala do professor Newton num contexto. Toda conversa minha e do Ronaldo não é isolada, ela é inserida num contexto. E a literatura vem junto, a geografia vem junto, a história vem junto, as ciências vêm junto. O papo engloba tudo isso. É uma contribuição nossa nesse período de pandemia, tá? E esse período é um período de aprendizado, aprendizado no lar. A gente começa até a observar os que convivem conosco mais, não é? Dando mais atenção aos mais próximos. Isso. É todo um trabalho que está sendo desenvolvido, gente. Nada disso está acontecendo assim sem que nós absorvamos algum lucro. Muito. Um lucro social enorme, um lucro filosófico enorme. Não se esqueçam, o momento é de aprendizado. Mas, como nos lembrou o Ronaldo, o nosso grande JC nos deixou a questão do não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, a oração é necessário, mas vigiar também é necessário. E vocês, aí eu vou puxar a brasa aqui para o meu querido e saudoso Paulo de Tarso, o apóstolo. Senhor, Senhor, por que faço tanto mal que não quero e não o bem que desejo? Reflexão para vocês no final do programa. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Boas orações e até amanhã com mais um Reflexões.